som. Isso, obrigado. Bom dia a todos. É muito bom estar convosco esta manhã. As crianças vão para o seu culto infantil, não é? Já estão aí todos. Deus abençoe, tenham um bom tempo ali. Boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira vez. A Thaís trouxe a sua tribo, não é? Mais ou menos, não sei se é assim que se chama, mas bem-vindos, venham mais vezes. Também temos ali atrás, fazia tempo que não via, não é? Então acho que o Diogo é a primeira vez. Não, tivemos no casamento, é verdade. Então é muito bom ter cada um de vós aqui e os que nos acompanham também. É possível que haja alguém pela primeira vez, não é? Então seja bem-vindo à nossa celebração a Deus nesta manhã. Temos aqui uma situação privilegiada hoje, que é receber um amigo, não é? O Edilberto, é assim, decorem, Edilberto, não é? O Edilberto, ele é pastor, é colega, é amigo. Nós fazemos parte de um grupo que se reúne a cada 2 semanas, durante mais ou menos 8 ou 9 meses do ano. E temos um tempo de reflexão, de ouvir Deus juntos. É muito bom, é um tempo agradável. Nem sempre podemos estar todos, não é? Mas sempre que podemos, é bom estarmos juntos a ouvir Deus juntamente com outros colegas. E assim temos feito. Mas o Edilberto é coordenador nacional de uma missão, de um ministério que se chama A Voz dos Mártires. E eu não vou explicar nada, porque isso é ele que vai fazer, né? Ele vai falar sobre esta missão, esse ministério, A Voz dos Mártires, e também trazer algo da Palavra de Deus para nós esta manhã, ok? Então, casado, quantos filhos? 2 filhos, né? Um menino e um rapaz, não é? Mas não estão em Portugal no momento e por isso não o acompanham. Edilberto, faz favor, vem aqui, a casa é sua, não sei se já ligou, já está ligadinho, ótimo. Então, Deus abençoe, fala através do pastor conosco, amém? Obrigado. Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui e vê-los, conhecê-los, não é? E quando acabei de me sentar ali, eu olho para frente e leio uma família onde o amor de Deus funciona. E eu também saúdo os irmãos que estão à internet, estão todos online, e faço votos e oro, não é? Para que os irmãos todos, não é, que venham pela primeira vez aqui, experimentem aquilo que eu experimentei quando cheguei, que esse amor de fato funciona, não é? E através de muitos sinais, como generosidade, carinho, hospitalidade. Então, agradeço a Deus, não é, por esta manhã, e os convido, se os irmãos, se algum de vós não tem uma família espiritual para chamar de sua, venha para uma família onde o amor de Deus funciona. Então, que Deus os abençoe. E como o pastor Roberto disse, para mim é um privilégio estar aqui e não só conhecer os irmãos e também ter a honra de partilhar a palavra do Senhor, mas também representar uma causa, não é? E a nossa missão, a Voz dos Mártires, representa a causa da igreja perseguida, que são irmãos e irmãs que vivem em países de alta e extrema perseguição, irmãos que muitos deles não podem fazer aquilo que nós estamos fazendo cá, de nos reunir, de cantar, louvar juntos, não é? Termos a liberdade de ter a palavra de Deus nas mãos ou nos nossos aparelhos eletrônicos, não é? E tantas outras privações, não é? Mas ao mesmo tempo essa igreja perseguida somos nós também, porque como lemos no início do culto, nós somos um corpo, né? E quando eles são perseguidos, nós também somos perseguidos por ele. E eu queria pedir à irmã, por favor, nós temos um vídeo, não é? E o vídeo ele explica muito melhor do que eu aquilo que a missão A Voz dos Mártires faz. Jesus Cristo foi agredido, humilhado e incompreendido. Ele suportou a cruz e ignorou a vergonha. Apesar de ser o Rei dos Reis, ele foi perseguido e morto por nossa causa. E ele disse aos seus seguidores: se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir. E até este dia, por todo o mundo, ainda o fazem.
garantiu também que aqueles que sofressem em seu nome não seriam esquecidos, nem por Deus, nem pela família. A Voz dos Mártires foi fundada por cristãos perseguidos também. Richard Wurmbrand procurou alcançar os nazis para Cristo no início dos anos 40, quando estes chegaram à Roménia, a sua terra natal. Ele sentiu um chamado para alcançar ateus para Cristo. Ele orou por oportunidades para partilhar Cristo com os russos também. E quando os comunistas soviéticos entraram na Roménia, em 1944, foram diretamente bater à sua porta. E Richard testemunhou corajosamente junto desses também. E tal como Jesus prometeu, eles odiaram-no por isso. Ele foi detido e enviado para a prisão por um total de 14 anos, várias vezes confinado à solitária, várias vezes torturado. Em tudo isto, ele manteve o seu amor por Deus e o compromisso de testemunhar Cristo em palavras e ações, até aos seus torturadores. Em 1967, Richard, agora liberto da prisão e fora da Roménia, fundou uma organização comprometida em partilhar as histórias de outros que, como ele, estavam a ser presos, perseguidos, torturados ou mortos por causa da sua fé. Ele citava várias vezes Hebreus 13:3. Lembrem-se dos que estão presos, como se estivessem na cadeia com eles. Essa organização hoje opera em 68 países à volta do mundo, em regiões que são perigosas, em países em que há restrições, proclamando no contexto de retaliações persecutórias, através da distribuição de Bíblias e através do ministério na língua da fé. Esta organização está comprometida em permanecer com a sua família perseguida, ao dizer: nós não deixaremos que sofram em silêncio. Nós não deixaremos que sigam sozinhos. Eu disse que o vídeo... Opa, quase que eu caí. Peço desculpas. Eu disse que o vídeo explicaria melhor para todos o que a Voz dos Mártires faz no mundo. E por Portugal, não é? A missão ela já está em operação desde 1976. Então, um pouco mais de 40 anos, não é? Está comprometida com projetos que buscam, né? Visam cuidar dos nossos irmãos perseguidos através de dar dignidade à igreja perseguida, trazer alívio, sustento, não é? Manutenção daqueles irmãos, para que eles não somente sejam cuidados, mas ao mesmo tempo eles se sintam conosco, não é? A igreja que não sofre, a parte da igreja que não sofre perseguição, e ao mesmo tempo eles estejam ali, continuem ali onde eles estão, mesmo com muitas dificuldades, por conta da perseguição, continuem a propagar o evangelho, não é? aos seus, não é? E pronto, eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias na Carta aos Coríntios, e vamos ler do capítulo 15, do versículo 30 ao versículo 33. O título da mensagem, da reflexão desta manhã, se chama Uma Igreja Local com um Pensamento Global. Então, Carta aos Romanos, capítulo 15, do versículo 30 ao versículo 33. Eu falei Coríntios? Peço desculpas. Carta aos Romanos. Eu fiz isso só para saber se os irmãos estavam prestando atenção. Então, vamos ver. Estão bem. Primeiro, Carta aos Romanos, capítulo 15, do versículo 30 ao versículo 33. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que eu sempre faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos cá juntos nesta manhã.
Te agradecemos, Senhor, grandemente pela Tua generosidade, pelo dom da vida. Temos tantas coisas a agradecer, mas nós estamos juntos aqui, Senhor, para adorar e agradecer o Seu santo nome, Pai. A Sua presença aqui, ela é real, Senhor. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos também pela Tua palavra e ao mesmo tempo também dedicamos ao Senhor tudo aquilo que fazemos aqui. É para Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, refletir sobre a Tua palavra e que o Seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. E é no precioso nome de Jesus que eu te peço. Amém. Queridos irmãos, uma igreja local com um pensamento global. Nós acabamos de ler parte do capítulo 15, um texto muito interessante porque ele parte para uma conclusão de uma ação que o apóstolo Paulo tinha planejado e então partilhado com aqueles irmãos que estavam em Roma. Aquilo, na verdade, era um pedido de oração, como nós vimos, não é? Ele começa a dizer: rogo-vos, irmãos, não é? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações. Ele estava a partilhar, e quem puder depois ler todo o capítulo 15, perceberá o motivo desse pedido especial do apóstolo Paulo àqueles irmãos, não é? Então eu faço um pequeno spoiler àqueles que não se recordam, ou àqueles ainda que não tiveram a oportunidade de conhecer o capítulo 15, mas ele estava a partilhar aqueles irmãos que estavam ali em Roma um plano de viagem. E os estudiosos dizem que provavelmente o apóstolo Paulo estava a escrever essa carta aos romanos a partir da cidade de Corinto, né? E o que acontece? Ele planejou então esse plano para que ele pudesse então ir a Caia e a Macedônia, não é? Igrejas jovens, igrejas de matriz gentia, isto é, igreja que não tinha uma identidade judaica, que não tinha tido uma experiência religiosa através desta religião judaica, não é? E depois então depois desses dois lugares ele iria passar por Jerusalém, para que depois então de Jerusalém ele passasse a Roma e então tivesse com aqueles irmãos. E então, depois de todos esses lugares, ele iria então ir à Espanha, não é? Corinto, Acaia e Macedônia, Jerusalém, Roma e Espanha, não é? Lugares diferentes, culturas diferentes, igrejas com necessidades diferentes, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo via este plano de viagem de uma forma linear, isto é, ele via e tratava a igreja com a unidade que ela deve ser tratada, com a unidade que ela deve ser cuidada, com o amor e ao mesmo tempo com a atenção que o Espírito Santo o impelia a fazer. As igrejas de Acaia e Macedônia, como eu disse, eram jovens igrejas. E no início do capítulo 15, ele diz que para aqueles irmãos que estavam a Roma, que aquelas igrejas já acharam por bem, não é, fazer uma coleta para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém. E o interessante é que faz parte da identidade da igreja, inclusive como unidade, desenvolver, não é, dentro do corpo de Cristo, o espírito de generosidade. Não é? Aquelas igrejas da Acaia e da Macedônia, elas, como eu disse, eram uma igreja gentia e, pelo fato disto, a sua herança religiosa era uma herança que não era praticada a generosidade. Eles não usavam os seus bens materiais como parte da adoração das suas antigas religiões. Isso era muito comum no judaísmo, não é? Nós vemos Deus se manifestar desde o início de tudo, não é? Do povo de Deus. O povo de Deus, não é, usando os seus bens para abençoar e como expressão de adoração. E nós o fazemos até hoje, não é? E aqueles irmãos, então, tiveram a oportunidade, através do cuidado do apóstolo Paulo, de abençoar
os irmãos que estavam em Jerusalém. Uma igreja longe, irmãos de uma outra cultura, de uma outra realidade. Essa era a igreja de Jerusalém. Uma igreja cravada no coração de uma cidade que era a capital religiosa dos judeus, não é? Uma igreja que, como vemos em Atos, uma igreja que por onde tudo começou, não é? Foi através de muitos irmãos que estavam no Pentecoste que aquela igreja se formou. E muitos que estavam dentro, que faziam parte da igreja de Jerusalém, eram irmãos também que, por conta da diáspora, foram evangelizar todo mundo conhecido. Uma igreja onde tudo começou, uma igreja onde experimentou o poder do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, uma igreja missionária, mas que naquele momento ela se encontrava empobrecida, se encontrava perseguida e precisava de ser cuidada. A igreja de Jerusalém eram os nossos irmãos perseguidos daquela época. E o apóstolo Paulo, então, teve a sensibilidade de mobilizar uma igreja que não desfrutava dos mesmos prejuízos que aquela igreja estava por experimentar, mas uniram aquelas igrejas através do amor de Cristo, da unidade da igreja e ao mesmo tempo através das manifestações dos dons que a igreja é capaz de fazer. Todos nós já experimentamos da generosidade de irmãos e irmãs em Cristo, não é verdade? E assim devemos continuar a fazer. A igreja de Jerusalém era uma igreja que os estudiosos dizem que provavelmente ela se encontrava em estado de empobrecimento, porque, como eu disse anteriormente, Jerusalém, a economia de Jerusalém girava direta e indiretamente ao redor do templo e dos serviços do templo. Isto é, trocando em palavras normais, não é, do nosso tempo, empresas prestavam serviços ao templo, ou pessoas eram funcionários do templo, ou ao mesmo tempo tinham serviços por conta das festas que aconteciam, das peregrinações, dos turistas que vinham ali, e a economia então de Jerusalém se desenvolvia boa parte por conta disso. E acontecia que esses irmãos, quando encontravam Cristo, eles começavam então a perder os seus contratos de prestação de serviço, eles então perdiam os seus empregos porque aquela seita, não é, que era o cristianismo e era chamada assim no meio dos judeus, era algo abominável naquele tempo para eles. Então, aquelas pessoas começavam a perder os seus negócios, começavam a perder os seus empregos e acabavam, então, por se encontrar na pobreza. Não é? E nessa caminhada já de muitos anos de cuidar da igreja perseguida, depois de 2000 anos atrás, é assim mesmo. Eu costumo dizer que a pobreza e a perseguição caminham de mãos dadas. Não existe um país onde há perseguição, nossos irmãos também não se encontram empobrecidos. Desde então, não encontram oportunidades de emprego, não conseguem, quando conseguem emprego, não conseguem emprego na posição de acordo com as suas habilidades ou com a sua formação. No Paquistão tive a oportunidade de conhecer irmãos com formação de mestrado, que trabalhavam na limpeza dos esgotos. Porque era assim que os cristãos são tratados naquele lugar. Eles são chamados como baratas naquele lugar. E o que nós fazemos com baratas? Nós exterminamos. E o trabalho, óbvio, o trabalho da limpeza dos esgotos, ele é um trabalho digno, mas ele não era compatível com a formação daquele irmão. E ele só estava a trabalhar naquele lugar porque ele não podia ter mobilidade social, mobilidade no mercado de trabalho pelo simples fato de ser cristão. Eu queria passar algumas fotos, por favor, que aí os irmãos também terão algumas oportunidades nessas nossas andanças, não é, para cuidar da igreja perseguida. Nós estamos cá em Portugal já há 2 anos, mas já fomos missionários por 11 anos na Itália e ao mesmo tempo também fomos missionários por um tempo na Tailândia e operamos ali no Sudeste Asiático, em países que estavam ao redor ali. E eu só vou passar rapidamente algumas fotos para os irmãos terem uma ideia.
Essa foto a primeira foto era a foto da fachada de um centro de detenção para imigrantes. Na Tailândia nós trabalhávamos com uma comunidade de refugiados cristãos perseguidos que fugiam de muitos países que estavam ali ao redor para Bangkok, não é? E eles iam para Bangkok, fugiam para Bangkok porque Bangkok é a sede das Nações Unidas para o Sudeste Asiático. Então eles iam para lá com a esperança de terem celeridade no processo de obtenção do estatuto de refugiado e tantas outras coisas, e também pelo fato de ser um país com uma certa segurança. Mas eles não se davam conta de que a Tailândia ela não é signatária dos tratados de refúgio. Isso quer dizer, a Tailândia como país, ela não assinou os tratados das Nações Unidas referentes a receber refugiados no seu país. E eles são tratados como imigrantes ilegais e eles têm uma lei muito severa com relação à ilegalidade no sentido de pessoas, não é? Pode passar uma foto, por favor. Essas fotos representam as condições que esses irmãos eles ficam naquele lugar, não é? Olha, celas superlotadas. Eu sou advogado de formação, não é? Como já perceberam, eu sou brasileiro, não é? E os brasileiros já perceberam que eu sou carioca, não é? E eu já visitei muitas prisões por conta da minha formação no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados também. Mas eu nunca tinha visto nada igual do que eu tinha visto ali naquele lugar, não é? Os irmãos podem ver, eles precisam fazer turno para poder deitar, não é? Se alimentam de sopa de pepino no pequeno almoço, no almoço, na janta. Então, por conta dessa má nutrição, existem várias doenças, não é? Que chegam e, infelizmente, pessoas morrem por doenças que seriam facilmente tratadas simplesmente a um acesso de farmácia, por exemplo, não é? Então, nós tínhamos um ministério também semanal de visitar esses irmãos nessa prisão, não é? E cuidar deles também. Depois eu conto um testemunho a respeito de uma das experiências que eu tive ali, pode passar. Isso aí já é na Itália, né? Como eu disse, eu sou advogado e minha especialidade é a área de legal no serviço aos imigrantes e refugiados, né? A minha esposa ela é psicóloga e especialista em saúde emocional do imigrante, né? E aqui, por isso que eu estou de terno e gravata nesse dia. Eu tinha ido ao tribunal lá na Itália para representar um dos nossos irmãos perseguidos, né? Eu fiquei desse jeito que minha mãe adora me ver, né? E esses irmãos, então, um irmão dali estava adoecido e nós saímos do tribunal, juntos estavam com esses 3 irmãos e então fomos ali visitá-lo, né? Lá na Itália nós tínhamos fazíamos parte de uma equipa multidisciplinar e tínhamos um programa de acolhimento a cristãos perseguidos, não é? A Itália é signatária dos tratados de refúgio, então, e nos dava todas as condições legais, não é, e de estrutura para que então pudéssemos receber, quando tínhamos conhecimentos de cristãos que chegavam à Europa ou à Itália por motivo de perseguição religiosa, nós fazíamos com que eles chegassem à nossa cidade e então cuidávamos deles, não é, como tinha que ser, para que eles então pudessem ter o direito de recomeçar a vida deles, não é? Pode passar uma foto. Essa foto é um pequeno grupo das pessoas que nós acolhíamos. Esse grupo é um grupo da etnia Urdu, e a etnia Urdu ela se encontra no Paquistão e no norte da Índia, não é? Aqui ali de amarelo ao meu lado está a minha esposa, a Priscila, e aqui o meu filho Pietro, aqui junto com o irmão aqui embaixo. Ele já talvez tenha uns 3 anos dessa foto, né? Ele tem 7 anos hoje, está bem maior, não é? E muitos irmãos aqui, eles todos sofreram perseguição, muitos foram espancados até se darem como mortos, não é? Um irmão, um pastor ali que está inclusive ao meu lado, ele teve a mão decepada, não é? Chegou ali ao nosso encontro mesmo sem a mão, e tantos outros ali que em condições muito, muito ruins, não é? E pronto, pode passar, por favor. Esse é um dos nossos irmãos, que na verdade foi o último caso que eu segui, não é? Esse irmão é um amigo, um irmão querido. Ele
esse dia aí foi em 21 de setembro do ano passado. Foi o dia em que a família dele então chegou à Itália, chegou segura com um visto de reunião familiar, não é? E nós acompanhamos todo o processo desse irmão, lidando com a embaixada italiana no país dele de origem, para que então a família dele tivesse condições de chegar lá. Foram 5 anos, irmãos, desde a chegada dele à Itália, não é? E até que a família dele então pudesse chegar ali. Os irmãos entenderem a complexidade desse processo, como os irmãos veem, eles têm essa menina agora já é jovem, né? Nessa altura ela tinha 18 anos, ela fez 19 agora em março, e tinha uma filha adolescente e um menino já pré-adolescente, né? Nós, durante esses 5 anos, por conta da perseguição e por conta da situação que do país deles, não é? Nós tínhamos que a cada 6 meses tirar a família deles do lugar onde estavam para colocar para um outro lugar. Porque, infelizmente, em muitos países de perseguição, existe uma prática macabra, não é? com as meninas cristãs. Elas são sequestradas, elas são violadas, e depois, por conta da cultura, para apaziguar a situação, essas meninas são obrigadas a casarem com os seus violadores. E então, para a cultura, isso é apaziguado, e ao mesmo tempo essa menina ela é reeducada, não é, religiosamente. Então é uma forma que eles fazem para islamizar, não é, as pessoas. Então nós tínhamos um medo, não é, assustador, para que essas meninas elas saíssem dessa condição de vulnerabilidade, não é? E graças a Deus elas estão na Itália segura e estão ali para recomeçar a vida deles, né? Pode passar. Essa foi uma viagem que nós fizemos no ano passado no Médio Oriente, não é? Uma das funções que nós temos é cuidar de projetos internacionais da organização. Então, eu faço essa gestão. Nós temos mais ou menos em torno de 50 projetos em 4 continentes diferentes que nós fazemos a gestão. E então, projetos na Colômbia, projetos no norte do México, projetos na África subsaariana, no Médio Oriente, em alguns países ali, no Sudeste Asiático, na Ásia Central. E a cada 2 meses, agora depois da pandemia, pude voltar a frequência das minhas viagens para que então eu pudesse cuidar dos projetos que nós cuidamos, né? Então nós estávamos no Médio Oriente, minha esposa pôde ir comigo. Esses são irmãos sírios que fugiram da guerra. Eu não sei se talvez os irmãos aqui já ouviram falar de pessoas que nunca tiveram contato com cristãos, mas que de alguma forma eles sonharam com Jesus Cristo. Alguém já teve ou já ouviram falar disso? Então, esse irmão é um irmão que sonhou com Jesus. E ele não sonhou só uma vez. Jesus apareceu para ele 2 vezes. Ele era do exército sírio quando a guerra estourou, a guerra da Síria. E ele era um sunita, não é? E a coisa mais estranha da guerra da Síria é que, além da guerra que acontecia, os xiitas perseguiam também os sunitas. E ele, quando ele estava dormindo, então ele tinha a função de proteger o país dele e ao mesmo tempo proteger a vida dele quando ele via outros muçulmanos, não é? Que exterminavam, e o objetivo era exterminar mesmo os sunitas. E esse homem, então, ele teve um sonho com Jesus. Ele não sabia, óbvio, que era Jesus, mas Jesus, então, um ser reluzente de luz, não é? Aparece para ele, se apresenta para ele, pega na mão dele. Ele era de Alepo, né? Alepo é uma cidade que até hoje está completamente sobre escombros. E vai passando pelos escombros da cidade, até que então para em frente a uma igreja. A porta daquela igreja se abre. Aquele Jesus então pega ele, entra na igreja e fala assim: irmão A, esse aqui é o seu lugar. As pessoas que são daqui, ela é a sua família, né? E ele acordou assustado, correu para o imã da sua mesquita, né, que é como se fosse o pastor da mesquita dos muçulmanos,
E aquele homem olhou assustado para ele e falou assim: olha, esqueça esse sonho. Você sonhou com o diabo. E aquele homem então, não é, sem ter muitos conhecimentos, deixou a coisa passar. E 2 anos depois, quando ele largou o exército, ele teve que fugir com a família e se encontrava em estado em um campo de refugiados, que é um dos maiores campos de refugiados do Médio Oriente, já num país mais seguro ali do seu lugar, quando ele estava naquelas tendas brancas, que talvez os irmãos já tenham visto das Nações Unidas, Jesus então aparece em sonho para ele mais uma vez. Então tira ele daquele lugar onde ele se encontrava e leva para um alto monte e se revela de novo para ele, não é? E conta para ele o seu amor, o quanto ele o ama e tem um propósito na vida dele. Aquele homem então sai do campo de refugiados e encontra uma igreja naquele lugar. E então começa a ser discipulado, mas aí pronto, acontece a perseguição. A família da esposa toma conhecimento que eles agora então seguiam Jesus. E então a família disse: olha, nós estamos a contratar pessoas e essas pessoas têm a ordem de executar vocês e nós vamos levar os filhos, eles são 3. E então tomamos conhecimento da situação desse irmão, do irmão A, pegamos eles e um dos projetos que nós mantemos é um projeto chamado Casa Segura. E é esse lugar onde vocês se encontram, que vocês veem, perdão, a foto. Esses são os 3 filhinhos deles. A esposa trabalha como voluntária numa escola para refugiados que nós temos nesse lugar, então não estava aí. E então eles estavam escondidos nesse lugar, já não está mais nesse lugar, já arrumamos um outro, né? E essa é a condição de irmãos que se encontram em perseguição, assim como diz lá em Lucas 21, em que serão perseguidos por pais, não é? Pais que perseguiram filhos e tantas outras coisas que falam a respeito da perseguição. Isso tem acontecido. Irmãos, 360 milhões de cristãos hoje vivem em países de alta e extrema perseguição. Vivem sob um jugo pesado da perseguição. Nós estamos a viver os últimos 20 anos mais perseguidores de toda a história da Igreja de Cristo. A nossa geração. Nós estamos a viver e experimentar um grau de perseguição que nunca na história da Igreja isso aconteceu. E nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ser a resposta de Deus, não é? A esses irmãos que estão em sofrimento. Pode passar uma foto, por favor? Esse aí foi um país da Ásia Central que eu visitei. Oramos por uma viúva que perdeu seu marido. Hoje pela manhã a coisa não está funcionando bem. Seu marido também por conta da perseguição. E essa irmã, visitamos ela nós demos uma Bíblia para ela, não é? E foi a primeira Bíblia que ela ganhou em toda a sua vida. Talvez os irmãos estejam a ver um pacote esquisito que esteja na mão dela, não é? Mas aquilo ali é a Bíblia. Talvez os irmãos imaginariam que isto aqui, que está na minha mão, ela seria uma Bíblia? Isto é uma Bíblia. E é uma Bíblia em árabe, não é? É uma Bíblia que a gente... uma das coisas que nós temos como sensibilidade é não trazer mais perseguição aos irmãos que estão perseguidos quando nós vamos começar a ajudá-los. Não é? Nós precisamos ter essa sensibilidade. E muitas das vezes uma Bíblia física como nós temos pode ser um fator que aumente a perseguição daqueles irmãos. Mas também pode ser, por conta das restrições e alta discriminação que eles vivem, aqueles irmãos também não têm acesso à escola, por o fato de serem cristãos. Então, em poucas palavras, aqueles irmãos também, por mais que tivéssemos condições de dar uma Bíblia física para eles, né, de papel, eles não saberiam usá-la porque eles não saberiam ler. Então, nós temos esse projeto que é entregar Bíblias em áudio, não é? Uma Bíblia dessa aqui, até chegar à mão de um irmão, não é? Ela tem um valor de 6 euros. 6 euros. Não é? Um lanche no McDonald's. Não é? É um projeto que todos nós podemos abraçar. Um projeto em que a gente tem certeza de que
cumprimos uma oração que nós fazemos, que é ver cada cristão com uma Bíblia, né? E então eu saí do país do Médio Oriente, fui para esse país da Ásia Central, eu pude espalhar mais de 50 Bíblias como essa na minha mala. E também a facilidade do espaço, né, por conta do tamanho, facilitaria então o acesso a isso que a gente faz. Bíblias assim como temos, talvez eu colocaria 10, 12, né, 15, talvez, não é? Então, orem para que consigamos, Senhor, avançar com o nosso projeto também de Bíblias. Pode passar, por favor. Essa aí é uma família síria, refugiada, e nós nos convidávamos para comer com eles, né? Porque a cultura deles era uma cultura também muito de perguntar se estava tudo bem, tudo bem, tudo bem, e passavam necessidade em casa, não é? Então começamos a falar assim, olha, hoje nós vamos tomar um pequeno almoço na sua casa, hoje nós vamos almoçar na sua casa, e não levava nada, porque ali a gente saberia o que de fato de provisão eles teriam em casa. Eu botei essa foto porque era uma foto de fartura, não é? É uma foto em que, graças a Deus, Deus então provia as necessidades desses irmãos. Mas tivemos casos de casas de uma família numerosa, que nós dividíamos um pão daqueles, né, sem fermento, que chamamos de pão simples, e uma latinha de sardinha, não é? Então ali sabíamos que precisávamos cuidar daqueles irmãos. Pode passar. Isso aí era uma igreja que foi demolida naquele país, não é? Porque eles estavam a construir uma mesquita a talvez uns 300 metros da igreja. Então eles não achavam digno uma igreja estar de pé diante daquela mesquita que eles estavam então por construir. Então simplesmente demoliram essa igreja e ficou por isso mesmo, não é? Eu acho que essa é a última foto, não é? Deixa eu ter mais uma? Ou acabou? Acabou, não é? Está. Esse foi quando, esse ano, eu fui ao Níger. O Níger é um país subsaariano. É um país que 65% do seu território fica no deserto do Saara, né? E eu pude visitar uma igreja que o chão da igreja era areia do deserto. Olha que coisa legal, né? E é um país que tem hoje, cada vez mais tem se intensificado extremistas têm vindo do Chad, da Nigéria, não é? E estão expulsando esses irmãos da periferia do país, né, do interior do país, para o centro, que é a capital, Niamey. E muitos irmãos então vivem em estado de deslocamento, sem condições. O Níger já é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o pior da África e o terceiro pior do mundo, não é? Então se encontram numa pobreza muito grande e existe uma igreja que sofre, uma igreja que é perseguida. Então ali desenvolvemos um projeto de microfinança, um projeto mesmo de empréstimo de recursos, para que esses irmãos que não podem entrar no mercado de trabalho ou tenham micronegócios, não é? Então nós injetamos recursos nesses negócios ou para começar um novo negócio, e aqueles irmãos então podem ter a dignidade de ter um trabalho, né? Um trabalho, não é? E ao mesmo tempo também negócios que possam ser impulsionados e trazer então dignidade para esses irmãos, e ao mesmo tempo eles continuarem naquele lugar, né? Pode passar uma foto. Essa é parte dos irmãos que vamos atender. São 16 pessoas, famílias contempladas no projeto, né? E o Jonatas aqui que o pastor Roberto conhece, né? E são em torno de 50 pessoas no total. Pode passar. Nós simplesmente não emprestamos recursos, né? Nós não somos um banco, mas nós captamos recursos para que o projeto aconteça. E o que fazemos? Por exemplo, se temos, sei lá, vou dar um exemplo, $20 mil para um projeto acontecer, nós pegamos esses recursos e dividimos para os irmãos e damos treinamentos para que eles então sejam microempreendedores e tenham, não é, a expertise de lidar com o dia a dia com o negócio, mas ao mesmo tempo eles têm também a responsabilidade de entender que aqueles recursos eles não receberam só por receber, mas que eles receberam por um propósito.
não é? E esse propósito não é só manter a comunidade, mas também o que? Adorar a Deus através daquilo que eles têm. E o compromisso que eles têm é que depois de 2 anos do empréstimo que nós damos, eles devolvem o dinheiro não para nós, mas para a comunidade, que acaba tendo um banco social, que então depois que esses recursos voltam, mais pessoas então possam receber o dinheiro e então possam começar ou então injetar recursos nos seus micronegócios, e então essa rede começa a aumentar e a Igreja de Cristo então ela é cuidada e mais irmãos com mais dignidade. Esse é um pastor que conheci ali, ele vai ser também um contemplado do projeto. Ele compra mel num país vizinho em grande quantidade, coloca em pequenas garrafinhas e vende. Essa é a igreja desse irmão, não é? Pode passar, por favor. Essa é a igreja dele, né? E ele está ali feliz da vida, que tem sido um ponto de pregação naquele lugar onde ele se encontra. Pode passar, por favor. Né? E esse é um dos negócios que nós vamos ajudar. Não é? Olha para os irmãos terem uma ideia. Esse irmão aqui, ele é barbeiro, ele pegou um pedaço da calçada, colocou, não é, plásticos assim, talvez em 1 metro, era um pedacinho como esse aqui, não é? E achou um vidro, um espelho, né, quebrado no lixo, não é? E já estava há 20 anos nessa condição. Você vê que não tem mobilidade social, o negócio não consegue, não é? Se não tiver uma ajuda, se não tiver algo, não é, que possa ajudá-lo, ele não sai dessa condição. E essa irmã aqui, ela tem uma lojinha de produtos locais, né? Ervas, raízes, não é, que usam também para questão medicinal. Ali eu pude provar pela primeira vez eles têm pedras feitas de argila, que tem vários tipos, né, para várias questões. E eu provei, comi uma pedra que fazia bem para o estômago. E olha, mal não fez, tinha cor de pedra, não é? Mas pois bem, acho que agora acabou, não é? Acabou. E eu fiz esse giro com os irmãos, não é? Para que os irmãos tivessem entendimento do que é realmente a igreja perseguida, não é? Cada país tem a sua demanda, tem as suas dificuldades, não é? E nós, membros do corpo de Cristo, nós precisamos ter esta sensibilidade de entender aquilo que nossos irmãos estão como sofrimento, não é? E estender a mão. Assim como aquela igreja de Jerusalém, ela foi alcançada, não é? Pelo amor e a generosidade, pelo sentimento de unidade daquelas igrejas que estavam na Acaia, não é? Nós também precisamos lembrar dos nossos irmãos que são perseguidos, não é? E o apóstolo Paulo, então, depois de contar tudo isso àqueles irmãos de Roma, ele então gerou no coração dele um sentimento, não é, de desafiar aqueles irmãos em oração. E ele fala, não é? Ele diz: rogo-vos, irmãos, não é? Combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Ele já previa que por conta da perseguição em Jerusalém, ele poderia ser um alvo também da perseguição. E de fato foi, não é? E nesta experiência ele já saiu de Jerusalém preso, em direção a Roma, que era o objetivo do plano de viagem dele, mas não era desse jeito talvez que ele imaginava, não é? E ao mesmo tempo, mesmo no cárcere, o apóstolo Paulo em Roma teve a oportunidade de partilhar a palavra de Deus aos seus soldados que estavam ali encarcerados com ele, à igreja de Roma que o visitava, e depois também num período em que ele teve um de cárcere domiciliar ao mesmo tempo. Aquela igreja, ela foi cuidada, não é? Ela foi desafiada a ser uma igreja missionária, e ele não pôde ir à Espanha, não é? Por conta da sua condição. Mas aquilo que mais importante aconteceu, não é? Que a Espanha, naquele lugar, naquele tempo, era os povos não alcançados da época, não é? Pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Na verdade, a Espanha era a Península Ibérica. É esse chão que nós estamos a pisar. Eram ancestrais de muitos irmãos que estão aqui presentes. Pessoas, ó, já chegou o meu tempo e eu já estou por concluir. E Deus já tinha um plano para alcançar os irmãos
que estavam cá na Península Ibérica. Deus ainda tem este plano de alcançar Portugal. Amém. Deus quer fazer maravilhas nesse lugar. Deus quer usar, irmãos, vocês que estão cá, nós que estamos aqui, a igreja portuguesa, não é? Como parte do plano dele para a salvação do mundo. E nós devemos fazer parte disto. Nós devemos nos colocar à disposição como Paulo fez. Deus, eis-me aqui, eu vou. E acabou que ele não foi. Mas o Evangelho foi. Os planos de Deus são infalíveis. Né? Alguns arqueólogos, há uns anos atrás, encontraram fragmentos, não é, de cristãos do primeiro século no Alentejo. Os irmãos sabiam disso? O Evangelho chegou, irmãos. Nada segura o avanço do reino, o avançamento da palavra do Senhor. E é nisso que nós devemos nos apoiar. Fazer parte do plano de viagem de Deus, para que nós sejamos uma igreja local com um pensamento global. Nós sejamos capazes de pensar em novos convertidos, que nós devemos pensar também em irmãos perseguidos, que nós devemos pensar também em igrejas cosmopolitas como esta que nós estamos cá aqui em Carcavelos, na Grande Lisboa, e ao mesmo tempo devemos pensar em povos que nunca ouviram falar de Cristo. E tudo isso, o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos: combatais comigo nas vossas orações. É interessante que no original, que na minha versão foi traduzida para combatais, a palavra em grego é usada somente esta única vez em todo o Novo Testamento. E olha que o apóstolo Paulo e outros autores bíblicos do Novo Testamento falam sobre luta, não é? Falam sobre combate. Um dos versículos famosos do apóstolo Paulo, como é que é? Combati o bom combate, guardei a fé. Não era essa palavra original que ele estava usando. O interessante é que a profundidade da tradução dessa palavra diz que, assim, lutar em companhia, lutar juntos em integridade e inteireza de coração. Com poucas palavras, irmãos, o apóstolo Paulo estava chamando a igreja de Roma, assim: olha, eu sei que eu vou ser perseguido ali naquele lugar, eu sei que eu preciso ser livre, ore por mim, mas olha, que façamos isto juntos, que façamos isto em companhia, mas que façamos isso de verdade, com integridade e inteireza do coração, isto é, que nós façamos isto por completo, que nos coloquemos por completo nesta obra. E eu vos deixo com essa reflexão, terminando o último versículo que diz: e Deus de paz seja com todos vós. Amém. A minha oração, irmãos, é que nós sejamos capazes de continuar a sermos uma igreja generosa, que caminhe nesses planos de viagem que Deus nos dá para a honra e glória dele. Cada um de nós estamos em missão. Deus chama a igreja dele para fazer missão. Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Mas que façamos isto com integridade e inteireza de coração. E juntos, irmãos. Nós estamos juntos. Que Deus os abençoe. Tenha um ótimo domingo.